Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos dos dois lados da vida. Eu sou Valéria Lima, uma das expositoras da Sociedade Espírita Ramatiz. Nosso encontro de hoje eu considero que seja um dos encontros mais bonitos da nossa casa, porque todos os meses, no último domingo, nós nos reunimos para prestarmos homenagem aos amigos e amados que seguiram viagem à nossa frente. Hoje nós estamos também aqui reunidos virtualmente, amparados por guias e amigos espirituais, com esse mesmo propósito. Então eu peço a todos que me acompanhem nesta homenagem, que possam fechar os seus olhos para a nossa prece inicial de abertura. Pai de infinita bondade, de misericórdia, rogamos a tua proteção e o teu amparo, pedindo proteção, pedindo luz aos amigos que seguem nessa jornada, consolo àqueles corações que sofrem e a tua permissão para darmos por iniciado esse encontro, dando todos juntos dos dois lados da vida, graças a Deus. A Sociedade Espírita Ramatiz é uma casa espiritualista universalista. Nós somos dedicados a tratamentos espirituais e a casa está fundamentada nos pilares de Jesus, Ramatiz e Allan Kardec. Nosso encontro de hoje, essa homenagem, nós fazemos para honrar aqueles espíritos amigos e amados, agradecendo a oportunidade pela convivência e unidos todos em oração com as correntes astrais do bem que nos amparam, pedindo também que os amparem em sua jornada. Na nossa casa, nós temos os nomes que foram inscritos para esta prece colocados sobre a nossa mesa de oração. Estão sendo todos vibrados neste momento pelos amigos e pelos nossos guias espirituais. Todos que quiserem também, neste momento, podem fechar os seus olhos e mentalizarem os entes queridos com muito amor e gratidão, porque estes também certamente estarão recebendo as vibrações de luz dos benfeitores que nos brindam a todos neste momento. Que os amigos espirituais, sob o amparo do Mestre Jesus, possam trazer a esses irmãos em sua jornada coragem, luz, força, determinação, amorosidade, harmonia e esperança necessários para que sigam em paz nessa jornada ascensional. Neste encontro, nós faremos duas leituras. Uma será feita por mim e a outra pela nossa querida irmã Wilce. Nós também vamos cantar. E quando formos cantar, eu peço a todos que cantem com bastante positividade, porque a vibração sonora, ela tem esse poder e será utilizada aqui pelos amigos espirituais, revertendo em cromos coloridos, que serão favoráveis ao refazimento de todos nós dos dois lados da vida, onde quer que nós nos encontremos. Ao final desse trabalho, nós teremos, por fim, uma breve meditação. Então, vamos começar a nossa reflexão. Eu gostaria de lembrar Herculano Pires, que foi um filósofo e escritor espírita que desencarnou em 1979. Ele tem um livro que se chama Educação para a Morte. No início desse livro, ele diz o seguinte: vou me deitar para dormir. Posso morrer durante o sono. Eu estou bem, não tenho nenhum motivo especial para pensar na morte neste momento, nem para desejá-la. Mas a morte não é uma opção, não é uma possibilidade. A morte é uma certeza. De fato, nós chegamos aqui, nessa nossa jornada terrena, com uma cláusula de término do nosso contrato. Só que nós nos esquecemos e não queremos muito pensar sobre isso, ao menos aqui na nossa cultura ocidental. Então, nós passamos a acreditar que este mundo em que vivemos é o mundo real e que estaremos aqui para sempre. Na verdade, nós nos distraímos e vamos assim nos distanciando realmente do que somos. Vamos nos distanciando do nosso verdadeiro propósito. Herculano, nesse livro, ele lembra o filósofo grego Sócrates, que foi injustamente preso
E quando estava preso, ele foi abordado pela sua esposa, que muito aflita lhe disse: Sócrates, os juízes te condenarão à morte. E ele responde calmamente: mas eles também já estão condenados. Mais do que isso, Sócrates vai dizer: ninguém pode matar Sócrates. E de onde vem essa serenidade? Segundo Herculano, vem da sabedoria adquirida num processo que ele chama de educação para a morte. Então, a morte, como certeza, ela se opõe ao nascimento, não à vida. Mas nós não nos preparamos para esse momento tão importante quanto nos preparamos para a chegada nossa aqui. Então, nós comemoramos o nascimento e não pensamos sobre a morte. Não queremos nos lembrar. Mas Herculano fala que, de fato, nós fazemos sempre um ensaio para a morte durante o sono, que é primo dileto ou irmão da morte. É um ensaio. Como nós não temos lembrança, né, nós não temos também a possibilidade de avaliarmos que somos verdadeiramente espíritos imortais. Então, nós tememos a morte ou a ignoramos. Poucos são aqueles que a compreendem. Um desses nossos amigos se chama Leon Denis, que é um grande pensador francês. E Leon Denis dedicou a sua vida a pesquisas sobre diversas civilizações. Ele vai nos trazer a questão de várias dessas tradições se debruçarem sobre o fenômeno da vida após a morte, sendo que esse pensamento é corrente na humanidade, né, ao longo do nosso tempo, ao longo da nossa história. Leon Denis vai falar conosco sobre o alvo supremo. É essa nossa leitura de hoje. Ele vai dizer que o alvo supremo é a nossa verdadeira missão, é o nosso verdadeiro propósito, como espíritos imortais que todos somos. E ele vai dizer para nós: ó homem, ó meu irmão, tem fé em teu destino, pois ele é grandioso. Nasceste com faculdades incultas, com aspirações ilimitadas, e a eternidade te é dada para desenvolver as umas e satisfazeres outras. Engrandecer-te de vida em vida, esclarecer-te pelo estudo, purificar-te pela dor, adquirir uma ciência cada vez mais vasta, qualidades sempre mais nobres. Eis o que te está reservado. Nós estamos, assim, diante de grandes impasses, imprevistos da vida, e sempre que isso acontece, né, e que nós somos tomados por profunda dor, quando estamos diante do inevitável, quando alguma coisa nos foge ao controle ou contraria a nossa vontade, nós ouvimos assim dos amigos: tenha fé. E Leon Denis vai nos falar, né? Ó homem, tem fé no teu destino. Mas as situações de prova e de teste são aquelas em que nós somos colocados de verdade em xeque em relação à nossa confiança. Porque, na verdade, fé quer dizer confiança. Então, Leon Denis vai dizer que nós precisamos ter confiança. Ter fé implica em uma adesão pessoal do homem a Deus. Então, abraçar o nosso destino, confiar em algo maior, significa que nós reconhecemos que não é possível que nesse diminuto espaço de tempo que nós passamos por aqui, nós possamos estar realizando o nosso grande propósito. Ele vai dizer: não, há algo muito maior reservado para você, porque você é um espírito imortal. E o que está reservado? O que está reservado é a felicidade plena. E a felicidade plena só é alcançada através da perfeição. Por isso, o alvo supremo é a perfeição. É a nossa absoluta harmonia com o universo. Será então que nesse pequeno espaço de tempo, com as convivências que nós temos aqui entre nascer e morrer, nessa rápida estada na Terra,
nós teremos condição de nos realizarmos como espíritos imortais, de alcançarmos essa perfeição? Leon Denis vai nos dizer: Deus fez mais ainda em teu benefício. Concedeu-te os meios de colaborares em sua obra imensa, de participares na lei do progresso sem limites, abrindo vias novas a teus semelhantes, elevando teus irmãos, atraindo-os a ti, iniciando-os nos esplendores do que é verdadeiro e belo, e nas sublimes harmonias do universo. Mas nós temos o véu do esquecimento. Então, chegamos aqui com inúmeros talentos que são resultados de uma semeadura anterior, mas que nós precisamos continuar desenvolvendo e multiplicando. E quanto tempo nós temos para isso? Nós temos a eternidade para alcançarmos o nosso alvo supremo. Na verdade, somos diamantes brutos, que vamos sendo burilados pelas provas, pela dor, pelos atritos, pelos conflitos, e vamos aos poucos descobrindo esse brilho que nos é essencial. A nossa vida, na verdade, é um colar de pérolas presenteado pelo cosmos. Cada conta desse colar é uma oportunidade de encarnação. Então, entre nascimentos e renascimentos, reencontros e reencontros, nós vamos, na verdade, realizando essa proposta de melhoria pessoal, de desenvolvimento e de evolução espiritual. E quem são, então, os nossos companheiros de jornada? São os nossos maiores impulsionadores, porque são eles que nos propiciam essas experiências fabulosas que nós temos. Tristes, alegres, decepcionantes, surpreendentes, maravilhosas, doídas, curativas. O destino, na verdade, embaralha as cartas, mas somos nós que jogamos. As experiências que vão nos colocando como co-criadores do universo fazem com que nós possamos nos reconhecer como autores da nossa própria história. Leon Denis, por fim, nos diz: o que vês hoje não perdurará. O sopro do infinito varrerá para sempre a poeira desses mundos gastos. Mas tu viverás sempre, prosseguindo a eterna jornada no seio de uma criação renovada incessantemente. Que serão, pois, para tua alma purificada e engrandecida, as sombras, os cuidados da época presente. Acidentes efêmeros da viagem não deixarão em nossa memória senão tristes ou doces lembranças. Diante dos horizontes infinitos da imortalidade, os males do presente, as provas suportadas, serão como névoa fugaz no meio de um céu sereno. Nós realmente esquecemos do que viemos fazer aqui. Esquecemos do alvo supremo para o qual fomos todos criados. Esquecemos da nossa missão grandiosa. Esquecemos que temos um compromisso com o universo. E esse compromisso se realiza através dos nossos relacionamentos. Nós nos esquecemos da impermanência da vida física e que tudo que os nossos sentidos físicos alcançam não perdurará. Vivemos uma realidade que é transitória. Essa é apenas mais uma etapa do jogo com as cartas do destino. Uma etapa que vai terminar daqui a pouco, porque é preciso que surja uma nova fase, com novas experiências, com novos aprendizados. E quanto mais nós avançamos no nosso aprendizado, mais o caminho vai se esclarecendo para nós. Quanto mais distinto se mostra o nosso verdadeiro alvo da vida, mais fé, mais confiança nós vamos adquirindo, porque sabemos quem realmente somos e para onde vamos. E mais do que isso, que não estamos sós. Então vamos deixando de nos distrair com as satisfações que são apenas materiais, para nos dedicarmos a aproveitar melhor o nosso tempo aqui. Voltamos-nos para o nosso aprimoramento,
para o nosso alvo supremo, que é a perfeição e a felicidade. Essa estrada é longa, sem dúvida, e vamos caminhando passo a passo. Somos todos livres para acelerarmos ou não a nossa marcha. Prosseguir na jornada, no entanto, é irrevogável. Nessa longa jornada, nós nunca caminhamos sozinhos. Papéis de pai, mãe, irmão, amigo, amante, filho, nós vamos assumindo ao longo desses diversos renascimentos, dessas diversas experiências e oportunidades. E vamos, através desses papéis, nos fortalecendo uns aos outros, torcendo pelos avanços uns dos outros, porque é isso que fazem aqueles que realmente se amam. Por isso é que se comemora a morte em algumas tradições, pela certeza de que o outro cumpriu a sua parte e está avançando. Sabendo que tudo que nasce precisa morrer, nós vamos descobrindo que o verdadeiro milagre da vida acontece assim. Então, nós temos duas difíceis tarefas. A primeira é despertar para a nossa realidade espiritual e aproveitar melhor a nossa estada aqui, aprimorando as nossas virtudes como aquilo que vai caber na bagagem que todos poderemos levar quando partir. Essa viagem é inevitável, porque nós todos já recebemos o nosso passaporte para a vida maior. Mas nos resta uma tarefa ainda mais difícil, que é exercitar o verdadeiro amor. O amor que liberta, que não se apega, que não aprisiona. O amor que nada quer para si, mas que deseja todo o bem do mundo ao outro. Isso significa, na verdade, compreender que o outro precisa seguir viagem, que ele está se aprimorando. E nós precisamos desejar do fundo do nosso coração boa viagem aos que nós amamos. Certos de que, assim como a viagem, o reencontro também já está marcado. Estamos falando, portanto, de um até breve. Resta também a saudade. E a saudade não tem jeito. Dizem que o amor e a saudade escorrem dos nossos olhos quando não cabem mais no nosso coração. Há momentos na vida em que nós sentimos tanta falta de alguém que tudo que nós queremos é tirar essa pessoa do nosso sonho e abraçá-la. E isso é sinal de que nós recebemos cartas muito boas do destino. E nós temos que, portanto, ser gratos por isso. Como diz Leon Denis, quando tudo tiver passado, os acidentes efêmeros da viagem não deixarão na nossa memória senão tristes ou doces lembranças. Os males do presente, as provas suportadas, serão como névoa fugaz no meio de um céu sereno, diante dos horizontes infinitos da imortalidade. O sopro do infinito varrerá para sempre a poeira desses mundos gastos. Mas tu e eu, e os que amamos, mesmo que não estejam mais à nossa vista, nós todos viveremos sempre prosseguindo a eterna jornada no seio de uma criação que incessantemente se renova. Graças a Deus. Nós vamos continuar agora com a nossa irmã Wilce. Meu nome é Wilce, médium da Sociedade Espírita Ramatiz. Entre os trabalhos que realizamos, a prece coletiva é um deles. E, continuando tudo aquilo que a Valéria nos trouxe para nós, não só através da mensagem que trouxe, como também em relação ao objetivo dessa prece, que é justamente homenagear aqueles que conosco caminharam, nos dando a oportunidade de sermos gratos a eles pelo aprendizado, pelas mãos que se juntaram,
por tudo aquilo que pôde representar a realidade da vida, para que possamos realmente continuar essas nossas orientações. Vamos lembrar um texto de Leon Denis, trazido no livro O Porquê da Vida, no item que se intitula Dever e Liberdade. Ele nos diz assim: quem é que, nas horas de silêncio e recolhimento, nunca interrogou a natureza e ao seu próprio coração, perguntando-lhes o segredo das coisas, o porquê da vida, a razão de ser do universo? Mais adiante, ele nos diz: o homem, portanto, tem necessidade de saber da luz que esclareça, da esperança que concede, da certeza que o guie e sustenta. E continua: assim tenho feito. Por muito tempo refleti, meditei sobre os problemas da vida e da morte. Maria Teresa de Calcutá nos diz o seguinte: a vida é bela, defenda. Como iremos defender a nossa vida? Deus, na sua infinita justiça e misericórdia, concede a nós, semeadores de estrelas, que nos trazem pétalas de luz. Um desses semeadores é Divaldo Franco, que, através da psicografia, da mediunidade de uma maneira geral, nos traz mensagens que nos alertam, que nos mostram o caminho a seguir para a realidade da vida. A mensagem que vamos trazer agora, para que possamos refletir juntos sobre ela, chegou justamente através dele. É de Otília Gonçalves, que foi uma ex-presidente da Mansão do Caminho. E ela nos fala, na sua mensagem, que se intitula Além da Morte, da oportunidade de nós abrirmos os olhos para a desatenção que estamos dando à vida carnal. E ela nos fala o seguinte: cumprida mais uma jornada na terra, seguem os espíritos para a pátria espiritual, conduzindo a bagagem dos feitos acumulados em sua existência. A lei nos diz: nascer, crescer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, para que nós possamos alcançar o verdadeiro objetivo da criação. Quantas jornadas já tivemos, quantas jornadas ainda iremos ter. E dentro dessas jornadas, nós vamos sempre construindo uma bagagem. Essa bagagem, nós vamos acumulando tudo aquilo que conseguimos vivenciar nas nossas existências. Continua ela: aportam no plano espiritual nem anjos nem demônios, são homens, almas em aprendizado, despojados da carne. Apenas deixamos o nosso corpo de carne. São os mesmos homens que eram antes da morte. Nós, quando retornamos à matéria, trazemos sementes, umas a semear, outras a colher. E quando retornamos à pátria espiritual, essa semeadura e a colheita vão se unir àquela que não trouxemos para essa encarnação, porque dentro do processo da lei da vida não eram necessárias nessa nossa caminhada, mas que não se perderam. Cada um se apresenta após a morte como sempre viveu.
Se nós estivermos carregando uma xícara de chá e alguém nos empurrar, o chá cairá. Mas cairá porque alguém nos empurrou? Claro que não. Cairá porque nós estávamos com chá dentro da xícara. O que estamos colocando dentro dessas xícaras? Qual as vibrações, qual as energias, as mais sutis, as mais pesadas, as mais densas, que todas elas servirão de influência para que nós nos apresentemos na pátria espiritual. Não ocorre, diz ela, nenhum milagre de transformação para aqueles que atingem o grande porto. E ela diz mais ainda: raros são aqueles que despertam com a consciência livre após a inevitável travessia. Nenhum de nós pode evitar essa travessia. O dia e a hora somente o sabe nosso Pai que está nos céus, mas ela acontecerá. E não teremos milagres, não teremos prêmios. Tudo acontecerá devido àquilo que nós nos presentearmos, como capacidade que temos de fazer a escolha, de verificarmos o que é necessário, o que é supérfluo, dentro do nosso ponto de vista, que muitas vezes nos afasta da realidade espiritual. Morrer, longe de ser o descansar nas mansões celestes ou o expurgar sem remissão nas zonas infelizes, é pura e simplesmente recomeçar a viver. Recomeço esse que paramos de vivenciar quando precisamos recomeçar na matéria. A morte a todos aguarda. Preparar-se para tal acontecimento é tarefa inadiável. Apenas as almas esclarecidas e experimentadas na batalha redentora serão capazes de transpor a barreira do túmulo e caminhar em liberdade. Liberdade que todos nós buscamos. Liberdade que nos foi mostrada pelo Mestre Jesus quando ele nos disse que era necessário que primeiro buscássemos o reino de Deus e sua justiça, que tudo mais nos seria dado por acréscimo. Mas não é um acréscimo de bens materiais, não é um acréscimo apenas daquilo que justamente não permanece, não dura por toda a eternidade. O acréscimo refere-se justamente à imortalidade, aos bens, às virtudes imperecíveis. A reencarnação é uma bendita oportunidade de evolução. Por que será? O que representa para nós realmente, que ainda permanecemos na matéria, o processo reencarnatório? O que representam para nós as quedas, o podermos levantar, os escorregões que se repetem, o núcleo familiar, o trabalho aos apegos? O que representa para nós essa oportunidade? A matéria em que nos encontramos imersos por ora é abençoado campo de luta, nos diz ela, e de aprimoramento pessoal. Mesmo que estejamos num grupo, mesmo que estejamos juntos buscando esse aprimoramento, cada um aprimora-se por si só. Cada dia de que dispomos na carne é nova chance de recomeço. Por isso que a canção nos diz que cada dia nasce novo em cada amanhecer. Às vezes mais tempestuoso, nublado, às vezes mais ensolarado, mas são dias muito importantes em nossa caminhada. Quando o véu da morte fechar os nossos olhos nesta existência,
continuaremos vivendo. Olha que maravilha que ela passa para nós, nos mostrando aquela realidade que muitas vezes deixamos até de perceber quando retornamos à pátria espiritual, em virtude da perturbação que vivenciamos. Perturbação esta que se faz presente, mesmo que nós tenhamos buscado o esclarecimento, tenhamos feito aquilo que Reundemi nos falou, tenhamos refletido, tenhamos meditado a respeito do porquê da vida, a respeito da necessidade de defendê-la, quando nos disse Madre Teresa de Calcutá. Quando o véu da morte fechar os nossos olhos nessa existência, continuaremos vivendo em outro plano e em condições diversas. Estaremos, no entanto, imbuídos dos mesmos defeitos e das mesmas qualidades que nos movimentavam antes do transe da morte. A adaptação a essa nova realidade dependerá da forma como nos tivermos preparado para ela. Semeamos, a partir de hoje, a colheita de venturas ou de desdita de amanhã. Pense nisso, nos diz ela. Ramatiz, através da psicografia de Marida Margarida Liguori, nos diz o seguinte: o homem é uma estrela. Sua luz interior ilumina seu caminho e ele deixa por onde passa o perfume de sua presença. Tudo faz com que seja a vida um verdadeiro presente de Deus. Sempre temos caminhos a escolher. 2, 5, não importa a quantidade, mas a escolha vai determinar realmente, dentro desse processo que estamos vivenciando, a resposta mais importante em função daquilo que teremos direito de escolher. Robert Frost, um poeta americano do século XX, ele nos traz uma mensagem muito importante através da poesia Os Dois Caminhos, a Estrada Não Percorrida. Num bosque, em pleno outono, a estrada bifurcou-se, mas sendo um só um caminho eu tomaria. Assim, por longo tempo, eu ali me detive, e um deles observei até um longe declive, no qual, dobrando, desaparecia. Porém, tomei o outro, igualmente viável e tendo mesmo um atrativo especial, pois mais ramos possuía e talvez mais capim, embora, quanto a isso, o caminhar no fim os tivesse marcado por igual, tanto um caminho quanto o outro. E ambos, nessa manhã, jaziam recobertos de folhas que nenhum pisar enegrecera. O primeiro deixei para um outro dia, e, intuindo que um caminho outro caminho gera, duvidei se algum dia eu retornaria. Isto eu hei de contar mais tarde, num suspiro, nalgum tempo ou lugar desta jornada extensa. O caminho divergiu naquele bosque, e eu segui pelo que mais me pareceu melhor, e foi o que fez toda a diferença. Qual caminho nós escolheríamos, a fim de que toda a diferença fosse feita na nossa caminhada. A Valéria, no início da prece,
trouxe para nós como ela funciona, as diferentes partes pelas quais ela passa. E uma das partes que ela mencionou é justamente o momento do canto. E é esse momento que nós vamos vivenciar agora. A música é a sinfonia do universo. É a oportunidade que nós temos de vivenciar Deus em nós através de acordes que encontram abrigo em nossos corações. Vamos cantar, então. Venha
Graças a Deus, obrigado, Senhor, por essas vibrações de paz e luz que neste momento tomam conta do meu ser, para que possamos vivenciar aquele momento secreto, aquele momento esotérico direcionado, sim, mas que cada um de nós vai participar de uma maneira diferente. Procuramos sentar o mais confortável possível. Se der, coloquemos as nossas mãos com as palmas voltadas para cima sobre as nossas pernas em forma de súplica. Fechemos os nossos olhos e aquietemos a nossa mente. Tranquilizemos o nosso coração. Dentro de nós há um lugar secreto. Um lugar tranquilo, lindo, que nós podemos imaginá-lo como quisermos. Vamos imaginar nesse momento esse nosso lugar como um jardim. Sentir o perfume das flores, ouvir o murmurar da água da fonte, deixar o calor do sol envolver-nos em ternura. Mas o importante é que nessa estrada deverá haver uma outra estrada, uma estrada florida que é o caminho da vida que se estende além. E no início dessa estrada vamos perceber aquela pessoa que estamos homenageando hoje e passarmos para ela, nesse momento, vibrações de força, vibrações de esperança, vibrações de determinação, para que ela possa trilhar essa estrada florida que se estende ao além, onde ela poderá encontrar a morada do Pai adequada à sua situação atual. Que assim seja. Afastemo-nos agora desse nosso lugar secreto, lembrando sempre que toda vez que nos sentirmos aflitos e sobrecarregados, podemos a lá retornar, porque Ele é nosso e nós sempre nos sentiremos aconchegados nesse nosso lugar. Continuemos com os nossos olhos fechados, para que possamos fazer a nossa prece de encerramento. Obrigado, Pai, Senhor da vida, Criador de tudo e de todos. Obrigado pela oportunidade que tivemos, pelas orientações, pelo aconchego e carinho dos teus mensageiros de amor e caridade. Guias, amigos espirituais, que nos inspiram, que nos orientam, que nos aconchegam em seus corações. Que possamos, Pai, a cada dia que nasce, trazer um sorriso sincero, um sorriso que traga assim, em si mesmo o agradecimento que temos pelos pais, irmãos, pelo pão nosso de cada dia e pela água que mitigará nossa sede. Obrigado a vocês, amigos, guias espirituais, que possamos, Pai, caminhar por todas as estradas da vida, carregando a certeza de que a esperança, a gratidão são sentimentos que farão parte do nosso aprendizado aqui na matéria. A vocês, irmãos, que aqui estiveram presentes para serem homenageados, todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão e a esperança de que vocês também possam aproveitar essa oportunidade. Pedimos, Pai, a permissão para darmos por encerrada essa palestra, dizendo juntos, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Obrigado a vocês, amigos. Um beijo no coração de cada um.